Pois é necessário fazer esse julgamento logo, né? Para que os cidadãos de Goiás eles fiquem cientes de um problema sério, né? Eu me lembro que num vídeo gravado, foi até numa campanha eleitoral, se eu não me engano, na época do candidato a governador, Demóstenes Torres, foi mostrado que o ex-governador Marconi Perillo dizendo que todos os políticos do Brasil faziam Caixa 2, enfim. Então, ele atestando que ele mesmo, de acordo com a fala que ele fez, que ele faria Caixa 2. Então, a gente espera que esse julgamento termine, porque é brincadeira. Já são muitos anos aí, Daniel Santana, e nada, a sociedade precisa saber e os envolvidos precisam ser responsabilizados, não é isso, Daniel? É isso, Rafael. Eu advogado, atuo no meio e é impressionante como que, infelizmente, no Brasil, isso como um todo, a gente tem essa sensação de que a justiça às vezes não chega, principalmente para pessoas que ou detêm dinheiro ou detêm poder. A gente falou aqui há alguns dias sobre o julgamento dos acusados de serem assassinos e mandantes do assassinato do jornalista Valério Luiz, ocorrido em 2012, que vai completar 10 anos, e que até falta de cadeira foi alegada para não se fazer o julgamento. Agora, o TRE, o desembargador, pede vistas para poder analisar o caso, um caso que aconteceu em 2006, as acusações são relativas a 2006, nós estamos em 2021, é muita coisa, é muito tempo, e o cidadão realmente não tem a sensação de justiça feita, e não é um crime qualquer, é organização criminosa, falsidade ideológica e fraude processual. Então, que seja mais célere a justiça, chegue de forma mais célere, e que a gente possa, sim, ter a sensação de que as coisas foram feitas dentro da legalidade e aqueles que tenham que pagar pelo que fizeram, paguem, e os que sejam absolvidos que sejam. Desirê Penalba, a morosidade da justiça no Brasil é assustadora. Sim, completamente. Muitas vezes a morosidade faz com que nem a justiça aconteça. Mas é importante a gente, nesse momento, perceber que vergonha, né? Que vergonha que um político que deixou seu nome na história do estado de Goiás nos envergonhasse até um ponto, né? E com tantos escândalos, assim. E o que a gente percebe é que nenhuma habilidade política, nenhuma alta capacidade de articulação política, histórica, ou de característica positiva que um sujeito tenha, vale a pena, né? Vamos dizer assim, para ser ignorado todos os seus prejuízos econômicos, os seus prejuízos com relação ao recurso público, com relação à lisura no processo eleitoral, como tem sido o caso do ex-governador. Então, o que a gente percebe é que tem muita dessa frase, né? Ah, rouba mais. Isso não deveria jamais ser dito por ninguém, porque o prejuízo é muito grande. O prejuízo ele excede a questão material, é uma questão moral. O exemplo que fica para a sociedade é que uma pessoa chega ao poder por qualquer meio, muitas vezes até ilícito, e faz com que os demais o vejam como uma referência. A referência errada é um prejuízo para toda a sociedade, Rafael. Muito bem, não dá para a gente minimizar essa situação, Jean. É muito triste, muito lamentável. O ex-governador Marconi Perillo, ao longo da sua trajetória como governador do estado, ele processava todos os jornalistas que o criticavam. Era uma máquina de processos. Agora, a gente espera que essa mesma justiça, ela dê um veredito a respeito do que aconteceu, Jean. Justiça no Brasil, em âmbito local, né, estadual, está apenas agindo como o STF age, que em vez de punir políticos, quando de forma comprovada são corruptos, simplesmente faz o contrário, anula as condenações, derruba a prisão após segunda instância, limpa nome de bandido, de corrupto, de lavador de dinheiro
que foi julgado e condenado em 2 ações, uma em 2 instâncias, outra em 3 instâncias, por mais de 10 juízes diferentes. Esse é o STF. E aí, no âmbito local, acontece a mesma coisa. A gente vê claramente que a justiça brasileira, eu não estou dizendo que são todos os homens do judiciário, mas parte deles tem o interesse em enrolar mesmo, é deixar prescrever. Veja bem, Rafael, o Renan Calheiros, 2 dezenas de processos, vários deles, o Renan não vai ter que responder mais porque passou do tempo, prescreveu, e o Renan está livre de responder a vários processos, apesar que ainda é réu em 11, responde a 11, e é presidente da CPI, do circo da CPI da pandemia. Questão do ex-governador Marconi Perillo, a gente sabe, ele já tem uma condenação por Caixa 2, ele foi detido, ficou, se não me engano, 2 dias detido pela Lava Jato, numa questão federal. Isso aí foi noticiado. E aí, numa canetada lá do STF, ele acabou se livrando, está respondendo em liberdade. Eu nem sei se responde mais, porque a Lava Jato foi destruída, foi aniquilada pelo senhor Gilmar Mendes e seus esbirros do STF, né? Que quem manda no Brasil hoje é o Gilmar Mendes, que libera todos os corruptos, os criminosos denunciados por juízes honestos, pela Polícia Federal e por outros segmentos, Ministério Público e tudo mais. Portanto, Rafael, é um absurdo. Eu penso que esse julgamento tem que sair o mais rápido possível para que o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, seja ou absolvido ou condenado. E caso seja condenado, que ele cumpra pelo erro que cometeu. 32017720, participação do nosso público. Esperar a punição para o Marconi Perillo é utopia. O Lula, que foi provado e comprovado, as condenações foram anuladas. Esperar o quê dessa justiça, de acordo com ele, corrupta no Brasil? Rafael, José Dirceu, desculpa, Daniel, José Dirceu, ele tem 30 anos de pena para cumprir. O José Dirceu foi condenado pelo mensalão. Cumpriu lá 1 ano, eu acho que nem isso, de cadeia, e a Dilma Rousseff, naquele indulto de Natal, simplesmente bateu a caneta lá e anulou as condenações dele. A Dilma Rousseff, que era cúmplice dele, anulou as condenações e ele foi solto. Posteriormente, ele foi condenado a 30 anos de cadeia. O senhor Gilmar Mendes, numa canetada, tirou ele da cadeia e hoje ele está aí articulando, sabotando o Brasil, graças a quem o liberou da cadeia, que é para onde José Dirceu deveria ir e nunca mais sair, porque é um criminoso, quanto mais. Pois não, Daniel? A César o que é de César, só para deixar bem claro aqui, apesar das minhas críticas ao ministro Gilmar Mendes, a decisão de terminar com a Lava Jato foi tomada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que determinou que a força-tarefa só tinha mandato para funcionar até o dia 31 de janeiro de 2021, com autorização do presidente da República, que deu uma declaração, abre aspas, um orgulho e uma satisfação que eu tenho a dizer a essa imprensa maravilhosa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato porque não existe mais corrupção no governo. Então não se jogue só em cima do STF e ao Gilmar Mendes o final da Operação Lava Jato. Então vamos passar a informação como ela deve ser feita. O que eu disse que o STF acabou era com os processos em andamento, que eram vários condenados. O chefe maior dos crimes denunciados pela Lava Jato tinha 2 condenações e elas foram anuladas. Os processos foram tirados de Curitiba, da 13ª Vara de Curitiba, onde funcionava a Lava Jato, não foi pelo presidente da República e nem pela PGR, foi pelo Fachin. O Fachin que era advogado de defesa do MST, Movimento Sem Terra, um movimento com várias denúncias de praticar terrorismo, né? O que aconteceu é que a Lava Jato realmente tinha um prazo e novos processos, novas investigações é que não deveria acontecer, porque por lei ela tinha um tempo para acabar. O que o STF, na figura do Gilmar Mendes, do Fachin, do Barroso e todos aqueles esbirros lá, né, da ministra do STF, que simplesmente atendeu
uma ordem do Gilmar Mendes e voltou atrás sobre a questão do Lula, sobre a anulação dos processos do Lula. Então, quem acabou com a Lava Jato, que existia desde 2014, foi o STF. Nem a PGR, nem o presidente da República não tem a mínima responsabilidade disso. 3201-7720, o internauta, o telespectador, o ouvinte participam conosco. Luiz Ferreira diz o seguinte: me sinto um idiota nesse país. Tenho vergonha de ser brasileiro. Desirê Penalba. Bom, não é uma ação só sua, né? Até agora, Jean Lopes acabou de deixar bastante claro aquilo que a gente já tem percebido, né? Aquelas pessoas que deveriam dar exemplo são aquelas pessoas que nos dão vergonha. O STF, para mim, é o grande guardião, deveria ser o grande guardião da Constituição, e hoje guarda ali 11 ministros que passam mais vergonha e fazem com que a gente até esqueça do quesito justiça no Poder Judiciário. Ok, 3201-7720, eu discordo do Jean sobre o fim da Lava Jato ter sido culpa tão somente do STF. Creio que o Bolsonaro também contribuiu para isso. Afinal, indicou o Aras, que simplesmente criticou a Lava Jato. Não o só Genildo. Rafael. Não só Sim. o Aras, né? É bom deixar claro que ele indicou também para o STF o ministro Cássio Nunes, que é um ministro notoriamente garantista. O que é o ministro garantista? É um ministro que é muito ligado às disposições legais que protegem o réu. É bom lembrar a confusão que houve com o ministro da Justiça, então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que saiu do cargo e teve seu pacote anticrime desfigurado no Congresso. E são situações que aconteceram, interferências na PF, são situações que aconteceram que acabaram levando a escolha do Aras, a mais clara delas, que sempre foi contra a Lava Jato. Você está afirmando que teve interferência na Polícia Federal? Não, eu estou afirmando que... Não, você acabou de falar, interferência na Polícia Federal. Eu estou afirmando que eu falei sobre o ex-ministro Sérgio Moro, que saiu denunciando interferência na Polícia Federal. Isso é o que ele falou, as denúncias dele. Não em relação à Lava Jato. E estou aqui citando pelo menos 4 motivos que enfraqueceram e acabaram com a Lava Jato. E outra coisa, eu não falei que é opinião minha, eu citei aspas do presidente onde ele disse que ele acabou com a Lava Jato. Então é o seguinte, Rafael, o que acontece no Brasil é que tudo que acontece aqui só existe um responsável. Só existe um único responsável por tudo que acontece no Brasil, chama-se Jair Bolsonaro. Né? Ele não tem poderes de interferir no judiciário. O único poder que interfere em outro poder aqui é exatamente o judiciário, que interfere no executivo e no legislativo. A Lava Jato estava em andamento desde 2014. Foram denunciados e condenados cento e tantas pessoas. Quase toda a cúpula do PT foi condenada e presa. Existia um prazo para terminar. O que o Bolsonaro falou em tom de ironia, falou assim, não, a Lava Jato tem que acabar mesmo, porque no meu governo não tem corrupção. E não tem mesmo, já são 2 anos e meio, não existe única comprovação de corrupção no governo federal, lá no alto escalão do governo federal. Então, a gente tem que falar a verdade, porque daqui a pouco o culpado do Lula tá solto é o Bolsonaro, o culpado do Zé Dirceu tá solto é do Bolsonaro, do crime organizado no Brasil existia é do Bolsonaro. A gente tem que parar de querer levar tudo nessas narrativas falsas ao encontro do presidente da República. Quem acabou, vou repetir aqui, a Carmen Lúcia, que já tinha dado um voto contra a anulação das penas do Lula, ela voltou o voto dela, ela cancelou o voto dela e fez outro voto a mando do Gilmar Mendes. Uma mulher que não honra nem, que é mandado por um macho lá dentro do STF. Né? Uma mulher que não teve peito, não teve coragem de enfrentar. Um outro lá que a mandou mudar o voto. A mesma coisa com a Rosa Weber, que deu o voto de Minerva para acabar com a segunda instância, a mando do Gilmar Mendes. Então vamos falar a verdade aqui. O Jair Bolsonaro, ele tem muitos erros, mas nenhum referente ao fim da Lava Jato. Ele fez uma ironia. Ele quis dizer o seguinte, no meu governo não precisa de Lava Jato, aqui não tem corrupção. Foi isso que ele quis dizer. Mas aí as ironias que ele fala é transformado em verdade por uma imprensa esquerdista, né? Parcial, que não fala a verdade como ocorre. E daqui a pouco o Gilmar Mendes vai virar herói no Brasil. Parte da imprensa, né, Jean?
eu falei, a imprensa militante esquerdista, Ok. né? Existe muitos da imprensa que não são nem militantes, nem esquerdistas, graças a Deus. 32017720, daqui a pouco a gente registra. Eu sei que a Desirê está pensativa. Daqui a pouco ela dá a opinião dela também a respeito dos assuntos. E Andréia E Santana... sobre a questão do Sérgio Moro, Rafael, eu esqueci de falar, me desculpa, mas é uma coisa muito séria. Sérgio Moro, que é um homem ligado ao PSDB, é um juiz que enquanto... Você vai colocar defeito no Sérgio Moro enquanto agora, a Jean? Lava Jato não chegava ao PSDB, ele foi um excelente juiz. De repente, quando ele precisou, juntamente com o Gilmar Mendes, a limpar a barra do pessoal do PSDB, ele mudou a postura dele, ele fez uma denúncia, pediu para que se colocasse em público uma reunião ministerial do alto escalão do governo. Essa reunião, a mando do STF, foi colocada para todos assistirem, e aquilo que ele acusou o presidente ter feito, ficou comprovado que não foi feito. Tanto é que esse processo nem existe mais lá no STF, porque o senhor Sérgio Moro não comprovou a denúncia que fez, né? Uma vergonha a denúncia que ele fez, porque a reunião foi passada na íntegra e ele disse que essa interferência ocorreu durante a reunião. Ele que 20 dias antes da reunião foi ao Roda Viva da TV Cultura e falou claramente, está no YouTube, quem quiser ver, não existe interferência do governo federal na polícia. E agora vira narrativa, porque tudo nesse Brasil vira narrativa. A CGU acabou de soltar uma notícia essa semana, Rafael. Daqui a pouco a gente fala sobre vai isso. falar sobre isso. Pois Daqui a é, pouco a gente a fala sobre narrativa está isso. feita. Eu quero ver ter a mesma ênfase nessa notícia que a gente vai falar. Muito Rafael, bem, quem né? que- Não tem ninguém perfeito, Daniel. Vamos fazer uma reflexão? Eu já passo para você a bola, Tá bom. mas não tem ninguém perfeito. Sérgio Moro não é perfeito, Bolsonaro não é É uma questão de perfeito, Lula não é pessoas. perfeito. Agora é o seguinte, eu acho que a gente deveria reconhecer o trabalho corajoso que o Sérgio Moro fez. Ele deu o start para algo inimaginável no país. Por exemplo, um ex-presidente da República foi preso por conta de uma ação, porque ele acreditou, juntamente com a força-tarefa da Lava Jato. E várias outras pessoas, várias outras autoridades foram presas também por conta do trabalho dele. Mas e quando chegou O nos caras do trabalho STF, dele, o do trabalho PSDB? dele, eu tô dizendo, não existe ninguém perfeito. O Aécio Neves, na minha opinião, deveria ter sido preso também. Até porque Houve a alguns força- pecados, mas o que esse cara fez é de tirar o chapéu, Até- na minha modestíssima opinião. Até porque uma força-tarefa, ela não se compõe só de uma pessoa, só do Sérgio Moro. 14 procuradores estavam trabalhando ali e muitos outros entes políticos trabalhando pela Lava Jato. Que talvez tenha sido uma fagulha de esperança e talvez tenha sido a maior revolução política e social que nós tivemos no Brasil desde a redemocratização. E que, infelizmente, acabou. Independente daqueles que acham que por A ou por B, não existe mais. E vamos só fazer uma reflexão aqui. A quem interessa ou interessava o final da Lava Jato? Para mim, é um trunfo da velha política e da corrupção que voltou e que está aberta a ocorrer novamente, justamente porque não existe mais essa operação e outras operações que poderiam ocorrer, em exemplo ao que aconteceu com a Lava Jato. Concordo com você, não só no nome do Sérgio Moro, vamos deixar de responsabilizar pessoas, ícones, criar mitos para serem engrandecidos. Uma operação de dezenas de profissionais que trabalharam arduamente e durante um momento conseguiram mostrar no Brasil que às vezes a corrupção não compensa, inclusive prendendo um ex-presidente notoriamente acusado e comprovadamente através de não só um, mas vários julgamentos de juiz corrupto, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outro detalhe que não pode deixar de ser dito é a questão da, digamos assim, a desculpa que aqueles esbirros do STF usaram para destruir a Lava Jato. A questão das mensagens hackeadas de forma criminosa. A Constituição brasileira diz que provas conseguidas através de crime, de forma ilícita, não podem ser usadas, mas o pessoal do STF, que tem como praxe atropelar a Constituição brasileira, né, o dever deles era zelar pela Constituição, mas eles atropelam o tempo todo. Eles usaram provas ilícitas para destruir a Lava Jato. Os responsáveis pelo fim da Lava Jato, o responsável maior, né, claro que não é só esse órgão, mas é o STF. E aí eu concordo com o Daniel, que o Daniel disse na última fala, porque há um interesse do sistema
voltar a dominar e corromper o Brasil. E o sistema a gente sabe bem quem é. São partidos políticos, né, os grandes partidos que dominam esse país há 30, 40 anos. São a parte da velha grande mídia que sempre voltaram para o governo federal, inclusive, né, Jean? Quem que voltou? Ao Centrão. Eu estou falando do PSDB, que presidiu o Brasil, do PT, que presidiu o Brasil, e do MDB, que foram os 3 partidos que presidiram o Brasil. O PP não estava no governo, não, na época? Eu estou falando de governo Lula. federal, que corrompeu. Você está falando de um congresso que tem 513 pessoas. O PP foi o partido que teve mais integrantes acusados pela Lava Jato, vamos lembrar disso. Vamos fazer o seguinte, calma. André Santana traz mais uma... Daqui a pouco eu vou chamar a Desirê Penalba, tá ali pensativa. Ela abre o próximo bloco do nosso debate aqui. André Santana.